Estamos aqui agora no consultório da Cláudia. Cláudia, conta um pouquinho para nós como foi até chegar o momento de conquistar o seu consultório. Bom, é uma fase bem difícil e de muita dedicação, porque terminando aquela fase do meu doutorado, o que eu fiz? Comecei a pensar como que eu posso ficar aqui, já que aí a ideia mudou, já era ficar, né? E aí eu pensei, eu fico, mas eu quero ficar como profissional da minha área, Certo. né? Então eu comecei a consultar advogados vários, como eu disse também, sempre a gente fez as coisas com muita calma, e eu acho que esse é o segredo para você se dar bem. Planejou bem, deixou o tempo agir da forma que era necessário. Vai, escuta um advogado, volta para casa, pensa. E leva um tempo aí no planejamento em relação a processo migratório, estudo, as licenças. Isso, porque aí tudo caminhou junto, né? Eu, enfim, encontrei um advogado que me sugeriu que de fato eu achei que fazia parte do que eu queria. Certo. Né? Porque tem várias propostas diferentes e muitas não era o que eu queria ser, não era o que eu queria fazer. Por exemplo, um business plan, não era a minha ideia. Eu queria ficar como profissional e aproveitar todo o meu histórico. Certo. Né? E o business plan já entra ali numa empresa que vai ter funcionários, exato, você já montar queria um laboratório. Certo. Não era o que eu queria fazer, entendeu? E aí dentro do seu trabalho aqui em atuar no consultório com a ozonoterapia, quais os benefícios da ozonoterapia para o ser humano hoje? O que você pode nos dizer como a maior vantagem de fazer o tratamento com ozonoterapia? A ozonioterapia atualmente ela atua em várias áreas e certo. ela vem cientificamente crescendo muito, né? O que é uma coisa muito importante, porque o que acontece? A ozonioterapia ela vai na contramão das grandes indústrias. Entendi. Então é um trabalho de formiga mesmo, mostrar e comprovar que ela é eficiente. Certo, e nessa de ir na contramão das indústrias vai acabar tendo ali um conflito de interesses. Exato, porque a indústria farmacêutica paga para que o remédio dela seja eficaz. E eu utilizo ozônio. O ozônio ele vem de um oxigênio puro. Pronto, então é um produto que não é nem patenteado, né? É oxigênio. E o oxigênio é o que faz parte do nosso dia a dia, né? Por isso que a ozonioterapia é eficiente e, além disso, ela não causa efeitos colaterais. Legal. E aí você pode utilizar a ozonoterapia em várias partes do corpo. Eu utilizo para vários tratamentos, ou nenhum tratamento, só como bem-estar. Ah, que legal. Como bem-estar físico, ou para tratamento de várias patologias. Por exemplo, desde criança a gente pode utilizar. Então eu posso utilizar, por exemplo, a forma auricular, que eu coloco essa mistura de gases. O ozônio é uma mistura de gases. Certo. Oxigênio puro e ozônio. O oxigênio ele é transformado em ozônio em um gerador e a gente usa as doses muito baixas de ozônio. Doses controladas e baixas. Que legal. E o ozônio, quando ele entra no nosso corpo, o que ele faz que ocasiona a melhoria pra gente? O mais importante, na minha opinião, é a oxigenação que ele leva para o sangue. Ah, sim. Aí com a oxigenação levada ao sangue, isso vai promover uma melhoria no corpo em geral. Porque quando você leva no caso, o ozônio ele é um O3, então ele vai deixar de ser O2, que é oxigênio, e vai passar a ser O3. As nossas hemácias vão carregar isso, nosso sangue vai carregar então, e vai ser distribuído. Na parte inflamatória, ele vai ser um excelente anti-inflamatório natural. Ele estimula o nosso anti-inflamatório, ele estimula a capacidade do corpo de produzir as moléculas anti-inflamatórias. Certo. Com isso, reduz dor. Porque tira a inflamação. Tira a inflamação, ele tem uma capacidade analgésica, então a gente trabalha muito bem com analgesia, com a diminuição da dor e dores crônicas. Certo.
Olha que legal. Então aqui eu estou pensando o seguinte. Você já veio da biomedicina voltada para a ginecologia. Somado com a ozonioterapia, você fez uma junção. Ficou lindo. Que legal. Ficou legal. E eu trabalho muito com mulheres. Eu tento atuar bastante nessa área feminina porque os benefícios são muito grandes e a gente elimina medicamentos. Olha que legal. Vamos lá, uma doença que envolve, né, a parte reprodutora da mulher, a endometriose, e que pouco se sabe sobre a endometriose, está sendo estudada e tem muitas mulheres que têm endometriose e não sabem que tem endometriose. Eu vou resumir um pouco pelo meu conhecimento. Ela é uma dor muito forte, ocasionada desde um ato sexual até um momento na de menstruação com fluxo grande, dor na lombar, dor no ciático. Depende aonde ela vai estar, né? Porque é um grupo de células que é do endométrio, é um grupo de células que está em outro lugar sofrendo as alterações hormonais do útero. Exato. E aí você entra com a ozonioterapia. E a gente entra com a insuflação vaginal, porque aqui o que eu faço? Eu mantenho as técnicas não invasivas da ozonioterapia. Que legal. Que são principalmente as insuflações, que ela pode ser, como eu falei, a auricular, que aí a gente trabalha com essa região de garganta, cabeça, pescoço. E aqui no ginecológico, as insuflações vaginais. Que legal. Então eu introduzo via vaginal com uma sonda a água ozonizada e essa mistura de gases. Então ela vai entrar via vaginal e melhora a oxigenação de útero, trompas, ovários, melhora a situação inflamatória da Então a mulher que está sofrendo de endometriose no momento, ela vem, ela faz uma consulta com você, você vai passar um plano de tratamento, isso vai reduzir o desconforto que ela tem. Reduz, e eu tenho clientes aqui, eu tenho pacientes que vêm tratar de endometriose e no primeiro mês, na próxima menstruação, já fala: Cláudia, eu sabia que eu menstruei e eu nem percebi. Isso nunca me acontece. Porque são pessoas que vão parar no hospital quando menstruam. Porque quem tem endometriose, o fluxo é muito grande. E a cólica já começa antes. Diminui as dores da cólica. Diminui as dores da cólica e a inflamação que a endometriose causa. Que legal. Então, assim, o resultado para a endometriose é muito bom. Que legal. E tô vendo aqui que você tem uns produtinhos. Tenho uma linha de dermocosméticos que eu represento, chamada Ozone Care. Ela é uma linha muito grande, com muitos produtos. Esses fabricantes, eles são muito ligados, assim como eu curto mais as coisas da ciência, né? Certo. Então, todos esses produtos são cientificamente muito trabalhados, né? Ele tem a presença de ozônio dentro de cada Todos produto. eles têm óleo ozonizado. O óleo ozonizado é o produto que está dentro de qualquer produto ou dermocosmético ozonizado. Que legal. Porque a gente não ozoniza esses produtos, a gente ozoniza o óleo. O óleo, sim. Entendeu? Então ele vai, por exemplo, a gente falou da parte anti-inflamatória. Mas na parte cosmética, na estética, como o ozônio age? Ele age dessa mesma maneira. Ele estimula o fluxo sanguíneo sempre. Sempre relacionado ao fluxo sanguíneo. Ele estimula o fluxo sanguíneo, então o sangue passa, né? Corre melhor ali, porque o sangue melhor oxigenado. E outra coisa, que é uma qualidade muito importante do ozônio, o efeito bactericida, fungicida e virucida. Que legal. Então ele serve como, vamos falar assim, o papel que uma esterilizadora, uma autoclave, somado ao ozônio, vai ser um ataque maior para... Exato. Existem hospitais na Europa, ele é muito utilizado, o ozônio, né? No Brasil vem crescendo muito, aqui também. Na Europa ele é muito utilizado. Em Cuba, eles desinfetam centro cirúrgico com ozônio. E fala um pouquinho sobre aquele ursinho que está ali com a gente. Esse ursinho aqui, ele é ele foi um presente da fundação chamada Art and Love Foundation, que é uma fundação que auxilia pacientes oncológicos. Eu faço parte dessa fundação com o maior gosto, com o maior prazer do mundo. A gente é muito parceiro, muito amigo, tanto nessa parte científica de desenvolver alguns assuntos, principalmente os voltados às mulheres, né, ao câncer de colo de útero, que é mais a minha área mesmo, infecções por HPV, né, tudo isso.
Como também eles me indicam os pacientes oncológicos que passam por ali. Aí eu os pacientes vêm para você fazer o tratamento. Desenvolvendo o trabalho da ozonioterapia em pacientes oncológicos, que vem crescendo bastante também, trazendo muitos benefícios, Que legal. Principalmente em qualidade de vida. Certo. Olha só, então a gente aprendeu aqui hoje vou falar na aula sobre ozonioterapia, o tratamento das mulheres que sofrem com endometriose, tratamentos oncológicos, tratamentos odontológicos, tratamento estético, o que mais? Todo tipo de tratamento, infecção de garganta, infecção de ouvido e tudo com insuflação, né? Então a gente coloca esse gás para minimizar as infecções, os quadros alérgicos, a água ozonizada para lavar feridas. Você vê os tratamentos de feridas e pós-cirúrgico que eu faço com água ozonizada, bag de ozônio e os dermocosméticos, você não acredita. Quem tem aquela dificuldade para cicatrização, seja diabetes, pela diabetes, a ozonioterapia vai auxiliar essa pessoa a cicatrizar a sua ferida. Auxilia muito, porque além de limpar a bactéria, a gente está oxigenando o local, a gente está oxigenando o tecido, célula, que vai estimular a cicatrização. Que legal. Então é assim, é muito mais rápido o tratamento. E eu sei também que dentro da ozonioterapia, para quem tem dores nas articulações, é utilizado para fazer o tratamento dessas dores, seja por um trauma ou por uma lesão crônica. Nas dores articulares, o que eu posso fazer aqui, por enquanto, são as insuflações. Certo. Que aí são através das insuflações retais, que são via sistêmica, tanto a vaginal quanto a retal são via sistêmicas. Via sistêmica é aquela que atinge o sistema sanguíneo. Que legal. Então a gente melhora o quadro inflamatório através dessa via. E também é muito indicado que a gente vai ter futuramente os injetáveis. Certo. Então a gente existe esse tratamento, eu não faço aqui, os invasivos, mas se injeta ozônio. Não é necessário ser intraarticular, né? Ele é subcutâneo. Mas esse tipo de tratamento já desinflama o local também, o tratamento é bem eficiente. Seria legal para quem tem LER também, né? Para quem tem o trabalho por esforço repetitivo, essas dores. Por exemplo, síndrome do túnel do carpo, ótimo. Artrite, artrose, são doenças Sabe por quê, crônicas. Thales? Porque a gente leva que toda inflamação e toda doença começa com um processo inflamatório. Todas elas. Se a gente estiver falando do Alzheimer, a gente começou num processo inflamatório. Se a gente estiver falando de da lesão aí do túnel do carpo, a gente está falando de um processo inflamatório. Qualquer dor, qualquer doença. Que legal. Doenças autoimunes. Que legal. Sempre é um processo inflamatório. E o ozônio abaixa esse processo, modula o sistema inflamatório. O remédio via oral para cada doença ou cada dor específica, ele vai ter uma eficácia maior acompanhado com a ozonioterapia. Por isso que a ozonioterapia é uma terapia integrativa. Eu não falo para o meu paciente, não toma mais, vem aqui e faz ozônio. Continua tomando seu Naturalmente medicamento. ele vai abandonar, porque ele vai sentindo que ele não precisa mais, ele vai desmamar do medicamento. Legal, mas o ozônio prepara o seu corpo. Que legal. O ozônio, ele potencializa qualquer tratamento. Se você está fazendo uso de um antibiótico, você vai potencializar aquele antibiótico, porque aqui a gente deixa o seu corpo respondendo. Que legal. A gente prepara o teu corpo, o seu sistema imune, é por você. Muito interessante. E eu queria falar para você que está aí assistindo a gente, você mora aqui em Orlando, tá com uma dor crônica, tá com desconforto, até você mulher que tem problema com a endometriose ou tem alguma dúvida relacionada à parte vaginal, que é a especialidade da Cláudia, vem até o consultório dela, fale com a Cláudia, tire as suas dúvidas, porque é tão simples e pode melhorar o seu dia a dia. E vai eliminando de medicamento, né? Porque a gente Exato. sabe que o medicamento, a gente começa com um, daqui a pouco ele ataca outra coisa, e aí você não sai daquele ciclo, né? Exato. Medicamentoso. E eu vou trazer de novo o nosso assunto para endometriose. As mulheres que sofrem com endometriose, elas acostumam com o sofrimento e com a dor. E dor não é normal, dor não é para se acostumar, dor é para se remover, é para tratar e tirar da vida esse desconforto.
fala com a Cláudia, porque poucas mulheres hoje sabem se tem ou não endometriose. Se tem um desconforto, como a gente falou, simples, relacionamento sexual. Se a pessoa já tem um desconforto na relação sexual, é porque algo está errado. Procure a ginecologista, vem até a Cláudia. E às vezes até infecção fúngica, né? Candidíase de repetição, existe muita. Não é normal ter. Não, a Cândida é um fungo normal que faz parte da nossa flora. Certo, controlada. Mas exatamente, mas o desequilíbrio da flora te traz a patologia. Exato. Né? E a candidíase de repetição, ela acontece porque aquele fungo não foi completamente eliminado. O ozônio tira. E você falou também sobre HPV, né? As doenças relacionadas com... que é uma infecção viral, né? E tem muita gente com HPV. Você indica que elas venham até você, você faz um acompanhamento. Fala pra gente. 80% da população do mundo tem ou vai ter infecção por HPV. 80% da população mundial. É um número alto. Então é um vírus que ele não é normal, claro, mas ele faz parte das pessoas que se relacionam sexualmente. A maioria das pessoas mandam esse vírus embora, o sistema imunológico manda embora e às vezes nem sabe que tem, ou acha que nunca teve, mas já teve e foi embora. Exato, mas ele está ali incubado. Mas ele está ali, ou de fato ele foi embora, mas ele pode estar ali guardadinho também. Né, para aparecer numa baixa imunidade. Entendi, é como uma herpes zoster, que vem, baixou a imunidade, ela aparece. E essa conversa é um pouco assim como um tabu, tem muitas pessoas que têm medo de falar, que têm vergonha de falar, principalmente se for adolescente. Às vezes tem um jogo de conflito ali, em abertura com o pai, com a mãe, e isso tem que ser tratado naturalmente. Para quê? Que seja tratado. Se a pessoa ficar com vergonha de falar sobre isso, às vezes vai conviver um longo período e agravar a sua patologia. Vai desenvolver um câncer ginecológico por um HPV que já poderia ter sido tratado. Né? E você acompanha essas pessoas, você tem parcerias com, por exemplo, quem tem um HPV, ela pode ir na ginecologista e fazer o tratamento e vir até você, né? Pode. Mas dentro da sua área, você tem parceria com alguns outros profissionais que você possa indicar? Não, parceria com nenhum profissional eu tenho. Eu sempre pergunto e sempre levo essa questão, porque é a minha área, o câncer de colo de útero, que vem do HPV, né? Então eu sempre pergunto e levo essa questão de manter os exames, o rastreio de Papa Nicolau, pergunto da vacinação. Você faz ali então a anamnese com o seu cliente e deixa ela baseado aberta. No histórico que ela me traz, né? Entendi. E se me fala que não fez, faz tempo que eu não faço, eu incentivo muito a procurar o profissional da saúde, mas é o Papa Nicolau. A escolha do cliente, ela que vai aonde se sente mas bem. Eu instruo. Legal. Para a gente encerrar, eu queria muito agradecer a sua recepção na sua casa, você ter apresentado a sua família para todos nós, ter falado sobre a ozonioterapia. Eu queria que você mandasse um recadinho para quem está do lado de lá. Fique à vontade, deixa o seu coração agir aí. O meu recado é que esqueça essas ideias que tinham antigamente, que a ozonioterapia não tem comprovação científica. Se você entrar num PubMed, por exemplo, que é um site de pesquisas, você vai ver muita ciência envolvendo a ozonioterapia. Eu sou cientista, né? E eu me baseio, né, na ciência. Faço parte de grupos de cientistas que a gente trabalha muito em conjunto, troca muita informação. A ozonioterapia, ela veio para ficar. Ela veio para auxiliar, para limpar o nosso corpo de tanto medicamento. A gente consegue resultados muito bons, melhorando a qualidade das suas células, do seu corpo, da sua célula. Deixa o seu corpo trabalhar e se proteger contra as doenças, contra as infecções. É muito possível e mais barato do que um hospital. Pessoal, muito obrigado. Hoje foi feita mais uma entrevista no Ganhando da América com a Cláudia. Quero te agradecer imensamente por isso. Ela vai mostrar um pouquinho agora no final. Vamos fazer uma sessão de auricular e aí eu te mostro como é, que já vai ser bom para sua alergia. E você vai ver como é simples. Então vocês vão ver um tratamento agora para a gente encerrar o canal.
E antes de você sair desse vídeo, deixa o seu like para fortalecer o nosso canal. Aperte o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe, envie para todos os seus amigos, para todo mundo da sua família que quer vir para os Estados Unidos e quer ter um pouquinho de conhecimento sobre como nós vivemos e trabalhamos aqui, tá? Fica aqui o Ganhando na América e agora acompanhe o que vai acontecer com o meu tratamento em ozonioterapia. E siga a Ozone Harbor. Exatamente, olha, é muito importante. Vai ficar o Instagram da Cláudia e do consultório dela, Ozone Harbor. Siga ela aí. Tamo junto. Vamos pra frente. Valeu. Eu venho aqui e coloco essa mistura de gás aqui dentro. Vai entrar pelo seu ouvido. Vai ser absorvido ali pelo seu tímpano. Então, o que ele vai te ajudar? Infecção de ouvido, nariz, garganta. E vai atuar também oxigenando o cérebro. Que legal.